do que esta, vamos dizer assim, tá bom? E é basicamente isso que eu trago, um bate-papo bem tranquilo, nada muito técnico, né? Preliminar, né, sobre o assunto. E é isso, eu agradeço a oportunidade e também a professora Luciana e a todos que estão assistindo. Professora Luciana, Agora a professora Luciana fazer a mediação. ela saiu da live. Eu acho que ela não estava ouvindo direito, ela vai pegar alguma coisa para. Não, desculpem, eu estava ouvindo, sim, desculpem. É que eu Ah, estou em tá. dois computadores, que eu precisei Tá, ligar um outro para ficar recebendo as permissões. E aí, nesse entendi. vídeo, eu estava sem áudio, tá bem? Tá Só um bem. segundo, beleza, que eu vou fazer abrir para uma discussão. Só vou fechar o outro micro, desculpem. Pronto, peço desculpas, todos conseguem me ouvir Sim, e me ver também ou não? Também? Pronto. também. Então, tá bom. Vamos lá. Então, mais uma vez, obrigada, Ana Paula, Danilo, né? A gente quis realmente trazer esses assuntos. E nós até fizemos uma conversa antes dessa nossa proposta, né? Que nós também gostaríamos de ouvir os participantes, né? Talvez mais importante até do que abrir para perguntas, claro que elas sempre serão bem-vindas, mas também pensar esse espaço como um espaço de compartilhamento de experiências, né? Porque de repente nós temos aqui pessoas que também entendem do assunto, que podem se tornar bons interlocutores para esse diálogo com esses dois temas, né? Então, não só nós queríamos abrir para perguntas, mas também abrir para novas proposições, para novas reflexões, tá bem? Se vocês quiserem se inscrever, pedir, abrir o microfone, eu estou aqui com um link aberto, a Marcela já fez um comentário, poderia trazê-lo, Marcela, abrisse o microfone, vai ser um prazer a gente te ouvir. Tá bem? Pode ser? Podemos fazer essa conversa? Pode ser. Podemos. Observação? Desculpem. Tudo bem? Acho que eu faço, então. Gostaria de me inscrever. Moisés, claro, muito bem-vindo. Faço, então, o seguinte, Marcela. Vou tomar liberdade aqui de fazer uma breve leitura do seu comentário, né, que você diz acreditar que essas iniciativas de arquivamento web no contexto brasileiro ainda são muito tímidas e são originadas principalmente pela contribuição dos seus próprios usuários, já que as instituições brasileiras têm se desconectado da gestão, ficando em isolamento total. É bem isso. É preciso aplicar um modelo de gestão que não altere a cadeia de custódia. Muito bem pontuado, Com Marcelo. certeza, eu acredito, assim, eu concordo plenamente com a Marcela, né? Pelas pesquisas que eu venho fazendo no doutorado desde o ano passado, são muito tímidas, né? Praticamente não existe uma iniciativa propriamente dita, né? Então a gente depende muito das coleções criadas aí ao redor do mundo que abrangem um pouco de websites aqui no Brasil. O arquivo da web portuguesa, por exemplo, ele tem alguns sites relacionados ao Brasil, mas não é o foco deles. Mesma coisa o Internet Archive, por mais que ele tenha algumas coisas relacionadas ao Brasil, né? Ele tenta preservar, né? Ele procura preservar a web total, a gente fica muito à mercê. Então, a gente tem que ter, sim, uma iniciativa propriamente dita de arquivamento web, né? Para preservação da nossa memória, da nossa história, né? Que está sendo produzida, publicada no ambiente web. Hoje em dia é exatamente isso que acontece, né? Com certeza, praticamente é isso realmente que está acontecendo. É um tema muito novo. Se, por exemplo, a gente tem um artigo agora, eu, a professora Luciana, que vai ser publicado, acredito aí, daqui o próximo mês, né?
a gente constata que a preservação digital, basicamente, ela está se amadurecendo nesse momento aqui no Brasil, né? Então, a gente tem os primeiros pesquisas em base de dados, seja em 2005, 2000, os anos 2000 ali, por aí, está se amadurecendo agora. A gente tem as iniciativas, por exemplo, a rede cariniana, que está crescendo muito, né? Mas se, por exemplo, o tema preservação digital já está se amadurecendo por enquanto ainda, né? O arquivamento web ele é muito recente, muito original. Existem várias questões que a gente precisa levantar, né, sobre o assunto, enquanto lá fora já é um assunto mais trabalhado dentro da ciência da informação, né? Principalmente relacionado ao Reino Unido, os Estados Unidos trabalham muito com o tema, né? Portugal também, né? Porque um professor chama Miguel Gomes, que é da Universidade de Lisboa, um professor excelente, pesquisa muito bem a temática. Então, assim, relacionado a lá fora, nós estamos um pouco atrasados em relação a isso, né? Baseando que a gente tem internet no Brasil aí já nos anos 90, né? Quando veio forte aqui no Brasil. Então, é de se pensar e é crítico, né? Que a gente está perdendo muito registro na web relacionado à nossa cultura, né? Obrigada, Danilo. Passo aqui, então, a palavra para o professor Moisés, é isso? Na ordem de inscrição aqui, se puder abrir o microfone, professor, obrigada pela presença, por favor. Olá, me ouvem? Sim. 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 Eu liguei a câmera também, não sei se ela já está aparecendo. Também, já estamos Também, vendo. já está aparecendo. Então, primeiro eu queria parabenizar, então, a professora Luciana, a Ana Paula e o Danilo, conhecê-los de forma virtual. O evento de vocês acabou chegando para mim, eu acho que pelo tema, uma colega minha acabou me encaminhando, outras pessoas me encaminharam também, e quer dizer que eu estou muito feliz, assim, de ver essas atividades acontecendo. A gente sabe o como é difícil agora, esse momento também, né, a gente tem que realizar tudo de uma forma virtual, mas é muito bom ver o trabalho de vocês, assim, criando frutos, as pesquisas. Quem dera, no futuro próximo, nós podemos também nos encontrar pessoalmente, também para discutir isso. E queria falar um pouquinho, assim, sobre a questão do arquivamento da web, que o Danilo colocou muito bem, e também nos colocar à disposição para colaboração, para discussões. A gente está totalmente aberto a isso. A gente começou a trabalhar fazem uns 3 anos a questão do arquivamento da web aqui no Brasil por meio do núcleo de pesquisa, e isso foi uma crescente, né? Começou também de uma forma muito pequena, mas foi um crescente de alguns pesquisadores que se interessaram pelo tema, algumas dissertações que foram defendidas recentemente também no mestrado, e eu tive a oportunidade ano passado de estar num pós-doc lá em Portugal, então contato com o Daniel Gomes, com o Ricardo Basílio, que tem feito algumas atividades também de disseminação dos arquivos da web, né, e assim, de comentário, né, poder contribuir com a discussão que o Danilo colocou. Os arquivos da web, eles têm sido realizados principalmente de uma forma bem colaborativa, né, então, como o Danilo mesmo colocou, arquivar toda a web é uma missão um pouco utópica, né, é algo bem complicado, complexo de ser realizado, e não é assim de uma outra forma que nós pensamos isso. A gente procura não só realizar essas capturas, mas também incentivar, fomentar essa discussão, é o que a gente vem batalhando em termos de pesquisa, né? Então, em relação à Covid-19, eu acho que isso, como o Danilo também colocou, algumas iniciativas têm surgido na parte de preservação. Eu queria depois, se eu tiver a oportunidade de compartilhar com vocês um link do nosso núcleo de pesquisa de captura desses sites, né? Então, eu acho que só vem a acrescentar na discussão da temática.
é muito interessante ver isso acontecer na UFSCar também, e a gente vê isso de uma forma bem interdisciplinar, porque nós temos, então, pesquisadores da biblioteconomia, da arquivologia, da ciência da informação como um todo, da comunicação, da ciência da computação. Então, eu queria saudar, assim, a iniciativa. Acho que o Danilo está aí no início do doutorado, né, no início da discussão da tese, e a gente está 100% disponível para colaborar nesse sentido. Opa, deu. Problema sou eu aqui na gestão de 2 computadores, desculpem. Danilo, já vou lhe passar a palavra, mas quero agradecer ao professor Moisés, porque a ideia de promover esse encontro era até justamente para a gente conseguir identificar potenciais parceiros, mesmo interlocutores, né? Como dito, o Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, por ser interdisciplinar, as pesquisas não necessariamente, mesmo sendo doutorado, tem como intuito, às vezes, desenvolver um produto muito específico, e sim, pensar mais na perspectiva da construção das políticas públicas, né, relacionadas aos arranjos institucionais que os temas podem suscitar. Tem um pouco esta característica, mas, ao mesmo tempo, né, que é um pouco mais exploratória, eu diria, as pesquisas nesse programa tendem a ter um pouco esse perfil. E, então, nesse momento, as interlocuções que o Danilo e a Ana Paula também, eles puderem estabelecer, se aproximando, sim, dos grupos de pesquisa, muito concretamente, né, podendo até na medida do possível, né, se vincular a esses grupos, participar das reuniões de discussão, tudo isso vai ajudar muito com que a gente feche o desenho, né, da proposta da tese, porque ele ainda está, né, tá nessa fase ainda de tateamento. Então, foi muito bom que você teve disponibilidade de vir participar dessa conversa aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Com certeza. Assim, o prazer é todo meu, e eu fico muito feliz, assim, de ver mais pesquisas surgindo nesse sentido, e eu vou deixar aqui no chat para vocês. Esse link é o formulário que nós estamos coletando algumas contribuições relacionadas a páginas da Covid. Então, nós estamos fazendo capturas desde o dia 6 de abril, de conteúdos relacionados à Covid. Já ali há uma lista de sites que nós estamos coletando. Podemos colocar até o InformaSUS da UFSCar, que a gente está trabalhando também, né? Não sei se está lá já, né? Talvez não esteja. Né, mas dando já a palavra, eu concordo plenamente com o Moisés, assim, para mim é uma honra, porque todos os artigos eu já li seu de arquivamento da web, né, então o arquivamento da web, ele tem muito esse caráter mesmo de colaboração, né, que é uma palavra que tem muito dentro da preservação digital, né, não se dá para fazer tudo sozinho, não se inventa a roda, né, então o mesmo problema, é um problema global, né, essa preservação de conteúdos na web, a preservação digital, ele é um desafio, é um problema global, todos estão envolvidos, né, então a maioria desses arquivos realmente é tudo feito de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, com profissionais da área jurídica, profissionais bibliotecários, museólogos, arquivistas, ciência da computação. Então, eu concordo sim com Moisés, é exatamente isso. É um grande desafio, principalmente preservar toda a web como Internet Archive, mas também nós temos, assim, salientando, né? A gente pensa que na América Latina não se tem arquivos da web, mas temos sim. O Chile é recente, nós temos aqui o arquivo da web, né, no Chile. E no Brasil, vamos ver se daqui a alguns próximos anos a gente começa a ter o nosso, né, o nosso próprio aí, a respeito desse grande desafio, desse grande problema que nós temos, né? Muito bom, Moisés, o seu website. Muito, muito interessante. Obrigado. Então, Nossa, a equipe, uma grande equipe. Olha, puxa vida, que trabalho. Muito importante. E então vocês recebem sugestões de website. Eu posso registrar, entro ali naquele formulário, coloco o link, faço uma breve descrição. Muito bom. Isso, porque isso depois vai entrando para uma base de dados, um arquivo da web,
e dentro de um